a partir do versículo 29, João, o evangelista, vai construir um padrão costumeiro para ajudar a gente a entender como é que a experiência com Deus acontece. Uma pessoa tem uma experiência com Deus influenciado pela experiência de outro. João Batista teve uma experiência com Deus influenciado pelos essênios. Os essênios não produziram a experiência de João, eles criaram o ambiente propício. Quem teve a experiência foi João. Sabe, pessoas que Deus colocou na sua vida vão criar o ambiente, mas você vai ter sua experiência. E quando você tiver sua experiência, ninguém rouba isso de você, porque é uma experiência sua, e você não consegue explicar isso. Você tenta, mas quando você tenta explicar, você só suspira, porque a experiência é entre você e Deus. Mas agora, João o Batista, que teve uma experiência, e no caso de João, ele tem uma experiência dupla, porque ele teve a experiência onde Deus falou: você é a voz do que clama no deserto, e você vai encontrar o Messias. A segunda parte da experiência de João é quando ele encontra o Messias. Mas a partir do versículo 29, João Batista vai começar a usar a experiência dele para inspirar outros a ter uma experiência. Põe na tela para mim, eu quero ler do versículo 29 até o versículo 34. Põe na tela para mim. Pode colocar um versículo de cada vez. Acompanha comigo, olha isso. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse para quem? Disse para os discípulos que estavam vindo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que João está apontando para Jesus? Porque ele já tinha visto a pomba descer sobre ele. Versículo 30, este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um que é mais importante do que eu, porque ele já existia antes de mim. Versículo 31, eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Versículo 33, eu não o conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água disse: aquele sobre quem você viu descer e pousar o Espírito Santo, esse é o que batiza com o Espírito Santo, pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Não é o que João está dizendo para os discípulos, é o que eles leem nas expressões corporais dele. É quando os discípulos de João olham para João e falam assim: olha o Cordeiro de Deus, eu vi o Espírito descer sobre ele como pomba. Podia ser mentira, podia ser invenção de João, mas quem está olhando para ele percebe o suspiro, e percebe que o suspiro de João é real. João de fato teve uma experiência com aquele Jesus. João de fato o conhecia como primo, mas não sabia que havia algo nele. Agora João sabe, e João o admira 1 milhão de vezes mais. E tem no coração de João o Batista um suspiro por Jesus. E aí João Batista mostra o suspiro dele para os discípulos de João Batista. E aí olha o que acontece do versículo 35 até o 39. No dia seguinte, João o Batista estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo João dizer isso, seguiram Jesus. E o versículo 38, Jesus, percebendo que estava sendo seguido, voltou-se e vendo, disse-lhes: o que vocês estão procurando? E eles disseram: Rabi, mestre, onde o senhor está morando? E Jesus respondeu, versículo 39, venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia inteiro. E era mais ou menos 4 horas da tarde. O dia em Israel
começa às 6. Então, quando começa às 4 da tarde e ele ficou aquele dia, significa que ele, no dia seguinte, ele viveu as 24 horas do dia seguinte com Jesus. Esses dois discípulos que escutam João e vão atrás de Jesus, é João, que escreveu o Evangelho, e André. E por que esse texto está aqui? Para mostrar para a gente que João é influenciado profundamente por Jesus. E aí ele fala da influência dele, e André e João falam assim: meu Deus do céu, ou João endoidou, ou esse cara é muito bom, mas eu não tenho como saber, senão indo ver. O Evangelho de João quer inspirar você a fazer isso. E além da religião, e além da palavra do profeta, e além da experiência literária, o Evangelho de João quer inspirar você a falar assim: eu quero ter minha experiência com Deus. Porque isso é tão importante nos nossos dias. Porque a fé nunca foi tão intelectualizada. A fé nunca foi tão... virou coisa humana, coisa racionalizada da mente humana. A gente está filosofando e chamando de fé. E por isso nos nossos dias é tão importante que você se sinta inspirado a dizer: não basta o que eu sei, não basta o conhecimento do Jesus histórico, não basta eu ser capaz de citar fatos, eu preciso de uma experiência minha. E essa experiência que João passa para André, João o Batista passa para André e João o Evangelista, essa experiência a gente não consegue passar para o outro. Não consegue. A gente pode intelectualizar a nossa experiência e contar ela em forma de intelectualidade, mas ela não vai. Cada um tem que ter a sua experiência. A minha experiência só consegue inspirar você a querer ter uma. E esse é o objetivo. O objetivo é que você seja inspirado e você diga: eu também quero ter uma experiência. E aí João influencia André e o João Evangelista. E agora eles vão atrás de Jesus e eles tiveram a sua experiência. E aí olha o que acontece quando André e João têm uma experiência. Eu quero ler com você versículos 40 a 42. Acompanha comigo na tela, por favor, pessoal do Data Show, põe na tela para mim, 40, 41, 42. Olha, André, o irmão de Simão Pedro, era um daqueles dois discípulos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. E ele, André, encontrou primeiro o seu irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias. Messias quer dizer o Cristo. E o versículo 42 diz: e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Quefas, que quer dizer Pedro. E olha a coisa multiplicando. João teve uma experiência que quebrou ele, e ele fala da experiência dele. E claro que contar a experiência não muda nada, mas inspira. E quem escutou a experiência, ficou inspirado, foi atrás de Jesus. Passou um dia com Jesus e ficou apaixonado. Passou um dia com Jesus, mudou a cabeça, mudou de vida. Gente, Jesus é absolutamente influenciador. Quando você tem uma experiência com ele, ele muda tudo, ele muda as perspectivas. Isso acontece tantas vezes na história. Tantas vezes, alguém que não tinha perspectiva nenhuma de vida tem um encontro com Jesus e muda tudo. Não tem a ver com eu entendi, não tem a ver com eu estudei, não tem a ver com eu pesquisei, eu experimentei, eu estava com ele. André foi atrás de Jesus por causa da experiência de João, mas ele passa um dia com Jesus, ele come com Jesus, ele conversa com Jesus, ele bate papo com Jesus o dia inteiro. No final daquele dia, ele sai de lá assim:
E aí ele encontra Pedro agora. E sabe o que ele faz? Ele inspira Pedro. Ele fala: Pedro, o cara é o Messias. Ah, é? É, ele é o Messias. E como é que você sabe? Eu estava com ele o dia inteiro. Mas você sabe o que é sobre o Messias? Não, Pedro, eu não sei, mas ele é o Messias. E você tem alguma prova? Não, mas ele é. E baseado no quê? Eu passei um dia com ele. Ô André, você passou o dia com Jesus, e aí você tem certeza que ele é o Messias? Sim. E baseado no quê? Eu passei o dia com ele. Olha ele. Mas André, você precisa me dar mais informação. Então, eu passei o dia com ele. Isso não significa nada, mas significa tudo. Porque quem olha para André falar disso, você percebe que ele experimentou alguma coisa. Não dá para saber ainda o que, mas ele teve uma experiência. E isso faz Pedro se inspirar e ir atrás de Jesus. E aí, quando Pedro chega perto de Jesus, Jesus olha para ele e fala assim: então, estão te chamando de Simão. Estão dizendo que você é flexível pra caramba, que você não permanece, que você não fica firme. Mas quer saber? Eu vou te chamar de rocha. Você vai ser uma pedra daqui para frente. E quebra Pedro. E gente, quando eu falo para você que Jesus, na primeira vez que encontra Pedro, diz assim: você não vai ser mais Kefas, você não vai ser mais, aliás, você não vai ser mais Simão, você vai ser Kefas daqui para frente. Para mim e para você que não estamos vivendo a experiência de Pedro, a gente fala assim: que bobagem, né? Uma vez uma pessoa veio falar para mim de uma outra pessoa e falou assim: eu pensei que fulano era mais espiritual. E eu falei: por quê? Ele chegou todo deslumbrado, porque ele foi em algum lugar aí, e um profeta chegou, cheio de autoridade, bateu o pé no chão e falou: assim diz o Senhor a ti, meu filho, eu te amo. E o profeta foi embora, e a pessoa ficou suspirando, dizendo: ele falou que me ama, ele falou que me ama, ele falou que me ama. E a pessoa julgando o profeta falou assim: gente, todo mundo sabe que Deus ama, que profeta é esse? Eu falei: você sabe da experiência que a pessoa teve? Não sabe. Para aquela pessoa dizer eu te amo era tudo que ela precisava ouvir naquele momento. É disso que se trata. João está falando: você precisa ir além da racionalidade e ter uma experiência. Para Pedro mudou tudo, porque para Pedro era um peso carregar a carga de tudo que eu boto a mão de errado. Para Pedro era um peso carregar a carga de a minha impulsividade faz eu tomar decisões e me arrepender alguns minutos depois. Pedro, a palavra Simão, que é o nome de Pedro, fala de uma vara que o vento joga para lá, ele vai, joga para cá, ele vai, joga para lá, ele vai. Era isso que ele se sentia. E aí Jesus, na primeira vez, já olha para ele e já fala: a partir de hoje você será uma rocha. Isso quebra ele e faz ele ter outra perspectiva. Deus está nos convidando a sair do nível da racionalidade. E aí João influencia André, e André já influencia Pedro. A partir do versículo 43, a gente descobre que João influenciou mais alguém.